Há um ditado popular na Itália: farei isso quando a ponte para Messina estiver pronta. Basicamente significa nunca. Esse sentimento geral faz sentido quando você examina a história da região e as várias tentativas de construção fracassadas do passado. Mas por que é tão difícil construir uma ponte relativamente curta que existe uma frase coloquial zombando da ideia de que ela será feita algum dia? O Estreito de Messina é tudo que separa o continente italiano da Sicília. A via navegável tem apenas 2 milhas ou 3, 2 km de largura em seu ponto mais estreito. E como a Sicília é o maior território da Itália, além da bota, parece estranho que não exista uma conexão direta entre a ilha e o continente. Existem várias razões para isso, incluindo a falta de fundos, preocupações geográficas e, como tantas outras coisas na Itália, a máfia. Mas planos recentes do governo italiano podem mudar tudo isso ao construir o que se tornaria o mais longo e mais alto, e a ponte suspensa mais destrutiva. A ideia de construir uma ponte sobre o Estreito de Messina não é nova. Na verdade, a primeira tentativa de montar tal estrutura ocorreu em 252 a.C. Como muitos outros projetos sugeridos através do estreito, as primeiras tentativas de ponte encontraram problemas. A proposta de ponte mais recente está definida para conectar a cidade de Torre Faro, na Sicília, à Villa San Giovanni, na Península Italiana. A ponte teria 2,28 milhas de comprimento e seria a maior ponte suspensa do mundo. Isso só ocorrerá se for construída, o que parece improvável ao examinar o histórico de planos para construir uma ponte sobre o Estreito de Messina. Vamos analisar os principais fatores que impediram o sucesso de um projeto de ponte e como eles podem ser superados nos próximos anos. Primeiro, temos a geografia e a geologia. Um dos maiores desafios que uma ponte conectando a Sicília à Península Italiana deve superar são as características naturais da área. O Estreito de Messina está situado numa série de falhas tectônicas, incluindo a própria falha do Estreito de Messina, a falha de Capo Paloro e a falha de Tindari. Isso significa que a área é geologicamente ativa e os terremotos são um acontecimento relativamente comum. A inevitabilidade de terremotos na área leva a desafios ao projetar a ponte, especialmente uma situada muitos pés acima da água. Os perigos geológicos podem ser superados. Construída em 1933, a ponte Golden Gate fica numa área sujeita a terremotos. Apesar do Estreito de Golden Gate ter apenas cerca de 1 milha de comprimento, a tecnologia avançou muito nos últimos 90 anos. Construir uma ponte suspensa em área geologicamente ativa não é mais tão arriscado como antes. No entanto, não há como negar que os terremotos e as falhas geológicas em torno do Estreito de Messina exigirão que a ponte resista a tensões significativas. Isso torna a construção de uma ponte sobre o estreito mais complicada do que em uma área geologicamente menos volátil. E houve alguns terremotos enormes e extremamente destrutivos em um passado não tão distante. Em 1908, um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a região, matando mais de 100 mil pessoas, quando o tsunami resultante atingiu as costas da Sicília e da Itália. Portanto, está claro que a geologia da área representa uma ameaça significativa para a construção e estabilidade da ponte. Então temos o Monte Etna, que fica a pouco menos de 50 milhas a sudoeste do Estreito de Messina. É um dos vulcões mais ativos do mundo. Eruptiu pelo menos 190 vezes desde o início dos registros históricos e não mostra sinais de que vai parar tão cedo. Autoridades relataram uma pequena erupção em maio de 2023 e a constante atividade vulcânica do Monte Etna apenas contribui para a instabilidade geológica da região. A erupção não atingiria uma ponte construída no estreito, mas os tremores sísmicos poderiam ser um risco significativo para estruturas desse tipo. Além disso, a volatilidade do Monte Etna poderia resultar em plumas de cinzas e fumaça sendo lançadas ao ar e varridas em direção à ponte, resultando em baixíssima visibilidade. Pode acarretar acidentes ou fechamento da travessia se a visibilidade for muito baixa. Com terremotos e um vulcão sempre em erupção por perto, as águas do Estreito de Messina podem ser particularmente violentas, o que não apenas dificultou a construção de pontes no passado, porém, ainda é um grande desafio para a construção de uma ponte atualmente. As correntes mudam a cada 6 horas e são fortes o suficiente para serem visíveis a ou é satélites que orbitam o planeta. A água turbulenta já causou a ruína de pontes anteriormente e poderia danificar estruturas de suporte construídas para estabilizar uma futura ponte. As correntes intensas desgastariam lentamente as fundações da torre
que, se não forem mantidas devidamente, poderiam levar a consequências catastróficas no futuro. As principais correntes no Estreito de Messina viajam de sul para norte, mas há uma corrente subsidiária que flui de norte para sul. A água pode baixar de 15 a 20 centímetros nas mudanças de maré. Correntes fortes arrancam algas do fundo do estreito, forçando peixes de águas profundas a subir à superfície. A profundidade das águas tem uma média de cerca de 90 metros, com o Mar Tirreno ao norte e o Mar Jônico ao sul, todos com peculiaridades que podem dificultar a construção de pontes. Redemoinhos e ondas internas são ocorrências comuns no Estreito de Messina, tornando as condições de construção perigosas às vezes e causando ainda mais desgaste nas estruturas de suporte de qualquer ponte construída sobre suas águas. Embora os desafios físicos impostos pelas águas do Estreito de Messina sejam substanciais, há outro obstáculo, talvez até maior. E enquanto este é feito pelo homem, pode ser tão mortal quanto um desastre natural. Estamos falando sobre a máfia. Os sindicatos do crime da Itália ainda estão vivos e bem, e muitos não percebem que a máfia ainda tem um estrangulamento em certas indústrias e partes do país. No sul da Itália e na Sicília, existem dois grandes sindicatos em operação: a 'Ndrangheta e a Cosa Nostra. Existem organizações menores, mas essas duas são as que realmente fazem certos políticos e cidadãos italianos ficarem apreensivos sobre a construção de uma ponte conectando a Sicília ao continente. A 'Ndrangheta foi iniciada em 1792 na Calábria, Itália, tornando-a uma das mais antigas sindicâncias do mundo. É difícil precisar o número exato de membros, mas estima-se que existam cerca de 6.000 indivíduos que fazem parte da máfia 'Ndrangheta. Eles operam em todo o mundo, lidando com substâncias ilícitas, lavagem de dinheiro e corrupção. Cosa Nostra, às vezes referida apenas como a máfia, começou na Sicília durante o século XIX e ainda opera fortemente na ilha, com cerca de 5.500 membros na organização. E seu principal foco está na extorsão e no racketeering de proteção. Essas duas organizações criminosas representam um grande problema para a construção de uma ponte sobre o Estreito de Messina por várias razões. Primeiro, foi descoberto durante recentes invasões e prisões de membros da Cosa Nostra que a liderança da organização é contra a construção da ponte. Informantes disseram às autoridades que os chefes se preocupam que a ponte trará mais empregos e oportunidades, além de um influxo de dinheiro para a Sicília. Como a Cosa Nostra opera se aproveitando da pobreza e do subdesenvolvimento da região, isso ameaçaria suas operações mais rentáveis. Depois há o fato de que a construção da própria ponte poderia cair nas mãos dos sindicatos do crime e suas subsidiárias. Isso inevitavelmente levaria à extorsão e a cortes de custos, colocando em questão a confiabilidade e segurança da ponte. Outros estão mais preocupados com como a máfia usará uma ponte conectando a Sicília à Europa continental se o transporte de mercadorias pela ponte ficar sob o controle de um dos sindicatos do crime. Imagine uma situação em que qualquer pessoa que queira usar regularmente a ponte seja obrigada a pagar dinheiro de proteção à máfia para garantir que seus suprimentos cheguem em segurança ao outro lado. O governo italiano tentou reduzir os medos de que a máfia infiltrará a construção e as operações diárias da ponte. E o ex-vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini até disse que não está preocupado com a infiltração criminosa do projeto, pois o governo italiano será capaz de garantir que o melhor italiano, empresas europeias e globais trabalhem lá e que haverá órgãos de supervisão para cada euro investido na ponte. Infelizmente, o mesmo já foi dito muitas vezes. No entanto, os sindicatos do crime continuam a se infiltrar em partes do governo e na vida das pessoas. Será uma tarefa monumental construir uma ponte sobre o Estreito de Messina, mas pode ser uma tarefa ainda mais difícil manter a máfia longe dela. Mas a máfia não é o único peixe grande no Estreito de Messina que precisa ser preocupado. Há também peixes grandes. As águas e as terras em ambos os lados do Estreito de Messina são extremamente importantes para a vida selvagem na área. A região é um ponto de parada crítico para aves migratórias e mamíferos marinhos. Estima-se que cerca de 300 espécies de aves atravessam o estreito todos os anos. Possui alta concentração de biodiversidade, que poderia ser seriamente afetada pela construção de uma ponte ligando a Sicília à Península Italiana. Com qualquer grande projeto de ponte, o terreno de ambos os lados da estrutura precisará ser desfeito e nivelado. Balsas e navios estarão operando constantemente nas águas através do estreito. E sempre há o inevitável escoamento de produtos químicos, metais pesados e poluentes nas águas,
pântanos e ecossistemas circundantes perto da construção. O processo de construção pode resultar na morte direta e indireta de milhares de organismos e pode até ter efeitos duradouros nos padrões migratórios de espécies entre África e Europa. O Estreito de Messina é, na verdade, protegido pela Diretiva Habitats da União Europeia. Isso levou o Fundo Mundial para a Vida Selvagem a lançar uma série de processos contra o governo italiano para parar completamente a construção da ponte, e isso infringiria o acordo de proteção das terras ao redor do estreito. A principal preocupação dos ambientalistas sobre uma ponte no Estreito de Messina é que poderia interromper seriamente a migração de aves marinhas e mamíferos marinhos. E com o alto nível de biodiversidade, há muito que seria impactado. As espécies que seriam afetadas incluem, mas não se limitam a abelharucos, falcões de Eleonora, tartaranhões ruivos dos pântanos, milhafres pretos, atum, albacora, espadarte do Mediterrâneo e peixe-espada. Golfinhos, baleias-fim, tubarões brancos e tubarões de 6 guelras de nariz chato também usam o estreito. No entanto, é a baleia cachalote que seria a espécie que mais sofreria se uma ponte fosse construída através do Estreito de Messina. É por esta via aquática que as baleias cachalotes migram entre seus locais de reprodução ao longo do Mar Tirreno e o resto do Mediterrâneo, onde há muita comida. Se a construção da ponte bloquear a rota migratória, isso pode danificar a espécie. Também não há como saber como uma ponte concluída e suas estruturas de suporte no estreito influenciariam os padrões migratórios dos vários animais a longo prazo. Infelizmente, a sobrepesca, a poluição e outras ações humanas já causaram a diminuição de muitas das espécies que utilizam o Estreito de Messina. O cachalote já é considerado uma espécie em perigo de extinção, com seus números diminuindo de 1,1 milhão para cerca de 300 mil em todo o mundo nos últimos anos. A população de muitas aves marinhas e animais marinhos também está em declínio, pois as águas outrora abundantes da região estão se tornando mais escassas. Portanto, muitos ambientalistas argumentam que uma ponte conectando a Sicília à Península Italiana pode ter consequências não intencionadas, talvez até levando certas espécies à extinção. Mas enquanto as implicações ambientais são graves, os desafios logísticos e financeiros do projeto são igualmente, se não até mais assustadores. Transportar carga através do Estreito de Messina é um grande negócio. Balsas e navios transportam passageiros e suprimentos pelo estreito há séculos. Isso significa que a infraestrutura em torno de portos, docas e rotas de transporte na área foram todas construídas para conectar essas rotas de navegação ao resto da Sicília e Itália, o que parece que facilitaria a construção da ponte. No entanto, a ponte sobre o Estreito de Messina não seria localizada onde a infraestrutura já existe. Estima-se que o projeto de construção custaria cerca de 4,5 bilhões de euros ou 4,96 bilhões de dólares, apenas para construir a própria ponte. Mas então outros 7 bilhões de euros ou 4 bilhões de dólares seriam necessários para construir a infraestrutura de conexão da ponte às rotas principais. Atualmente, as rotas de ferry partem de Villa San Giovanni no continente para Messina, na Sicília. É aqui que a maior parte da infraestrutura de viagem foi construída devido ao fato de que esta tem sido a principal rota entre a Sicília e o continente por décadas. A ponte sobre o estreito será situada mais de 5 milhas ao norte, onde a infraestrutura é escassa. Estima-se que as novas rodovias ligando a ponte AOS principais centros na Sicília e na Península Italiana custem cerca de 11 bilhões de dólares, o que pode ser até metade do custo total do projeto. Para pagar retroativamente os custos de construção, o governo italiano planeja instituir pedágios para os viajantes que atravessam a ponte. Contudo, os contra a ponte destacam que aproximadamente 75% dos que cruzam o estreito o fazem sem carros. É altamente improvável que eles comprem veículos apenas para atravessar a ponte. Embora estima-se que a travessia da ponte reduzirá o tempo de viagem em apenas 15 minutos. Portanto, o alto custo e o imenso dano às terras protegidas como resultado da construção da ponte simplesmente não parecem econômicos no contexto geral. Mas esta não é a primeira vez que uma ponte sobre o Estreito de Messina é contemplada pelos humanos. Vamos retornar ao passado e analisar as tentativas anteriores de construir uma ponte que liga a Sicília à Península Italiana, onde rapidamente se perceberá que alguns problemas enfrentados pelas pessoas modernas também dificultaram a construção de pontes no passado. O primeiro interesse histórico registrado no Estreito de Messina foi na Grécia Antiga.
Dizia-se que o monstro de 6 cabeças, chamado Scylla, vivia nas terras ao longo do estreito, que puxava os marinheiros de seus navios e os consumia. Havia também relatos de um redemoinho inescapável, chamado Caríbides, no lado siciliano do estreito, que puxava navios inteiros para seu alcance e os arrastava para o fundo do mar. Essas criaturas até apareceram na Odisseia de Homero, quando Odisseu e sua tripulação tiveram que navegar pelo estreito e se depararam com a Scylla e Caríbides. Odisseu ordenou à sua tripulação que mantivesse o navio longe de Caríbides, levando-os perigosamente perto de Scylla, que puxou 6 homens do navio e os devorou. Embora partes dessas histórias sejam claramente inventadas, demonstram o perigo das águas do Estreito de Messina. Eles serviam como um aviso a AOS viajantes de que as fortes correntes e a paisagem ao redor poderiam levar à sua iminente ruína se não fossem cuidadosos. Plínio, o Velho, um filósofo e líder militar romano, declarou que em 252 a.C., o cônsul Lúcio Cecílio Metelo pretendia construir uma ponte que ligaria a Sicília ao continente para que ele pudesse mover mais de 100 elefantes de guerra de Cartago para Roma. Seu plano era usar milhares de barris amarrados juntos com plataformas em cima para marchar seu exército através. No entanto, isso provavelmente nunca teria funcionado devido ao imenso peso dos paquidermes e às fortes correntes que fluem pelo Estreito de Messina. E há uma boa chance de que Plínio, o Velho, simplesmente inventou toda essa história. Porém, no século I d.C., Plínio ampliou a concepção da ponte de barris. Ele elaborou um plano para conectar a Calábria e a Sicília através de barris, complementado por barcos. O problema era que, neste ponto, havia mais navios viajando pelo estreito do que pessoas que queriam atravessar suas águas. Então ficou claro que nenhuma estrutura permanente poderia ser construída entre a Sicília e o continente, já que as rotas de navegação desimpedidas eram mais importantes do que qualquer ponte. No reinado de Carlos Magno, 768-814, o Sacro Imperador Romano propôs uma série de pontes que cruzariam o Estreito de Messina sem bloquear os navios que viajavam por suas águas. Essa ideia foi revisitada tanto por Robert Guiscard, no século XI, quanto por Roger II da Sicília, no século XII. Mas a tecnologia para realizar tal sonho não existia na época. A ideia de Carlos Magno faleceu. Em 1876, um engenheiro chamado Alfredo Coutão foi encarregado de projetar uma ponte ou túnel para conectar a Calábria e a Sicília. Essa ideia evoluiu para a construção de uma travessia semelhante à ideia concebida por Hector Harold, um engenheiro contratado por Napoleão Bonaparte para projetar um túnel ligando a França a Reino Unido, através do túnel inglês. Mas como todos os projetos anteriores para construir uma travessia entre a Sicília e a Península Italiana, nada concreto saiu dos planos de Alfredo Coutão. Mas então, em 1909, foi realizado um estudo geológico da área ao redor do Estreito de Messina. Os dados coletados deste relatório foram combinados com um estudo diferente em 1921 para concluir que um túnel era possível e foi apresentado na Conferência Geográfica em Florença. Foi também neste encontro que se discutiu a ideia de uma ponte suspensa atravessando o estreito, mas nenhum plano concreto surgiu da conferência naquela época. Em 1953, o primeiro projeto concreto de uma ponte suspensa através do Estreito de Messina foi proposto por David B. Steinman, o arquiteto da Ponte Mackinac. Ele propôs que a ponte poderia usar torres de 2.720 pés, que precisariam ser afundadas a 390 pés no fundo do mar para sustentar a ponte. O vão central da ponte teria 5.000 pés de comprimento, tornando-a cerca de 800 pés mais longa que a ponte Golden Gate, a ponte suspensa com o maior vão na época. O comprimento total da ponte seria de cerca de 9.803 pés. No entanto, mesmo que a proposta de Steinman fosse sólida, a construção mais uma vez não avançou. Em 1965, ressurgiu o interesse em construir uma ponte sobre o Estreito de Messina. O governo italiano gastou cerca de 2 bilhão de euros, ou cerca de 3 bilhão de dólares em estudos de viabilidade para o projeto desde então. Esses estudos propuseram designs únicos para uma travessia da Sicília para a Itália. Alguns sugeriram uma ponte submersível ou uma ponte apoiada por pontões flutuantes que poderiam girar para permitir que os navios passassem pelo estreito. Nas próximas décadas, novos estudos e propostas foram feitos, até que em 2006 um consórcio de empresas chamado WeBuild, comandado pela italiana Chiellini Impregilo, recebeu um contrato para construir uma ponte suspensa sobre o Estreito de Messina. No entanto, após uma mudança monumental no governo italiano, o novo primeiro-ministro, Romano Prodi, classificou o projeto como um gasto desnecessário e perigoso para o meio ambiente.
Novamente, os planos de construir uma ponte entre a Sicília e a Península Italiana foram interrompidos. Isso não implica que não se construirá uma ponte sobre o Estreito de Messina. Existem várias pontes que atravessaram águas em áreas geologicamente turbulentas ao redor do mundo. Então, teoricamente, sabemos que deveria ser possível. O comprimento da ponte é um grande obstáculo, mas incríveis feitos de engenharia foram concluídos no passado, e uma ponte conectando a Sicília à Itália continental pode ser a próxima. Só para contextualizar o que deve ser construído, vamos dar uma olhada rápida em algumas das pontes de maior extensão no mundo, antes de examinarmos os planos atuais para uma ponte sobre o Estreito de Messina. A terceira ponte suspensa mais longa do mundo é a ponte do rio Yangtze em Wuhan, China, que tem 5.577 pés de comprimento e foi concluída em 2019, enquanto a segunda ponte suspensa mais longa do mundo é a ponte Akashi Kaikyo em Kobe, Japão, que foi concluída em 1998 e tem um comprimento de 6.532 pés. A ponte suspensa mais longa em existência é a ponte Çanakkale de 1915. Atravessa os Dardanelos na Turquia. Na realidade, foi finalizada em 2022, não 1915. Essa parte do nome celebra a vitória naval otomana e tem 2.022 metros de comprimento. No entanto, a ponte que está sendo proposta na Itália para conectar a Sicília ao continente seria quase 3 vezes mais longa que a ponte de Çanakkale, de 1915. Logo, embora todas essas 3 pontes sejam mais curtas que a proposta na Itália, elas evidenciam que proezas de engenharia incríveis são possíveis quando bem executadas. Mas vamos examinar a mais recente proposta de ponte da Itália sobre o Estreito de Messina e ver se é realmente um projeto viável. Em 2023, a primeira-ministra Giorgia Meloni e seu governo assinaram uma lei que deu sinal verde para a construção de uma ponte suspensa conectando a Sicília e a Península Italiana. Sugere-se que a inauguração oficial possa acontecer já em julho de 2024, mas o povo italiano não está prendendo a respiração. A proposta da ponte do Estreito de Messina teria cerca de 2 milhas de comprimento. As torres do pilar teriam uma altura de 1.248 pés após a conclusão, o que faria da estrutura não apenas a ponte mais longa do mundo, mas também a mais alta. Ela se elevaria a 249 pés acima da água, permitindo a passagem de navios de carga, cruzeiros e outras embarcações. A ponte do Estreito de Messina é feita para suportar ventos de 186 mph, permitindo tráfego mesmo com ventos de 93 mph. Haverá 3 faixas de veículos em cada direção, 2 das quais serão normais para o tráfego e uma faixa de emergência. As linhas de trem no meio da ponte permitirão AOS passageiros e visitantes sem carro uma rota acessível entre a Sicília e o continente sem pegar uma balsa. De acordo com a proposta atual, a ponte poderia suportar 6.000 carros e caminhões passando por ela a cada hora e 200 trens por dia. Não está claro se a ponte realmente terá tanto uso, mas está sendo projetada dessa maneira, apenas por precaução. Mas talvez o aspecto mais importante da ponte não tenha nada a ver com quantas pessoas ou veículos ela pode acomodar. Não, a parte mais importante é que ela pode resistir a um terremoto de magnitude 7,5. Isso significa que a ponte do Estreito de Messina estará de pé após os eventos mais prováveis de abalo terrestre. No entanto, não está fora de nossas possibilidades que a região possa sofrer um terremoto de magnitude maior no futuro. Seria muito improvável, mas não impossível. Será preocupante se a ponte não for bem mantida. Mas mesmo estando tecnicamente em planejamento, o trabalho na ponte de certa forma já começou. Como muitas melhorias na infraestrutura de ambos os lados do estreito também precisarão ser feitas se a ponte for utilizada, o trabalho nas estradas e ferrovias da Calábria e Sicília já começou. Os defensores da ponte afirmam que ela permitirá a AOS viajantes ir de Roma a Messina em cerca de 12 horas. O governo também afirma que, no final, a ponte seria benéfica ao meio ambiente, diminuindo a poluição do tráfego de balsas. No entanto, muitos cientistas e analistas discordam dessa avaliação, pois a poluição de carros e caminhões aumentará, e a análise do governo não está levando em consideração o impacto negativo que a ponte terá nas plantas e animais que vivem ou passam pela região. O governo italiano afirma que a ponte será um ganha-ganha para todos. Italianos do continente poderão visitar a Sicília mais facilmente. Sicilianos podem ir à Península Italiana com mais confiança para trabalho ou turismo. Então há o benefício comercial. Navios de carga globais poderiam atracar na Sicília e distribuir mercadorias pela Europa via trens de alta velocidade quando prontos.
O governo italiano argumenta que isso transformará fundamentalmente a disseminação de mercadorias e recursos na União Europeia. Mas, claro, ainda há o maior obstáculo de todos: o custo. Atualmente, a ponte e toda a infraestrutura teriam um preço total estimado de cerca de 11,25 bilhões de euros ou 12,4 bilhões de dólares. Contudo, como na maioria dos projetos construtivos, a ponte do Estreito de Messina quase certamente acabará ultrapassando o orçamento, especialmente quando o trabalho preparatório necessário em ambas as costas e no leito do mar é feito para reduzir os riscos hidrogeológicos durante a fase de construção. Estima-se que o projeto contribua com cerca de 2,9 bilhões de euros para o PIB nacional, empregar 100 mil pessoas e utilizar 300 fornecedores. Parece que o contrato provavelmente será concedido à Webuild, o mesmo consórcio liderado pela Itália, que recebeu o contrato de 2006 que colapsou quando a nova administração assumiu o cargo. Webuild promete contratar pessoas principalmente da região da Sicília e Calábria, onde o desemprego é alto. No entanto, como dito, isso pode irritar o sindicato do crime, o que pode ter consequências desastrosas durante o processo de construção, incluindo sabotagem, exploração e até violência contra os próprios trabalhadores. Agora, todas as partes estão apenas esperando que o contrato seja reinstalado e atualizado. Se tudo ocorrer como planejado, a ponte será concluída em 6 anos. Tudo o que discutimos só ocorrerá se a ponte do Estreito de Messina for finalizada. Muitos italianos olham para a história e concluem que a construção da ponte vai parar antes mesmo de começar. O ditado "farei isso quando a ponte para Messina estiver pronta" será mais relevante do que nunca. Então, quais são as chances de a ponte realmente ser concluída desta vez? Surpreendentemente, o projeto atual pode finalmente concluir a construção da ponte suspensa mais longa e alta do mundo. Se o contrato for assinado e o terreno preparado antes de uma grande mudança no governo, é provável a conclusão do projeto. Seria constrangedor para a Itália ter uma ponte inacabada em ambos os lados do Estreito de Messina após iniciar a construção. Assim, mesmo discordando do projeto da ponte, futuros políticos talvez tenham que permitir sua continuidade, caso a atual administração consiga iniciá-lo até 2024. Dito isto, ainda há uma batalha difícil e uma boa quantidade de burocracia que precisa ser resolvida antes que a construção da ponte do Estreito de Messina possa oficialmente começar. Não surpreenderia ninguém na Itália se 2024 começar e terminar sem que as obras da ponte sejam iniciadas. Não há dúvida de que construir uma ponte sobre as águas turbulentas do estreito será difícil. Ambientalistas, opositores e a máfia podem impedir o início da construção da ponte. Então, só o tempo dirá se haverá uma travessia de ponte entre a Sicília e a Península Italiana. A tecnologia existe. A Itália tem a mão de obra. Agora cabe ao governo e ao US empreiteiros finalmente completar uma ponte que foi concebida há mais de 2000 anos atrás.